Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui reunido hoje, né? Curso de Tecnologia em Ciência de Dados, para o programa do Limite Invisível, a palestra do César, grande César, amigo de longa data. Tema Ciência de Dados em Neurociência, linkando teoria e informação, e vou falar um pouquinho sobre o César, né? O César, ele é graduado em Ciências Biológicas, em 2017, pela UFMG, com mestrado em Neurociências, também pela UFMG, com ênfase em Neurociência Computacional, e atualmente é doutorando do programa, né, de Neurociência, trabalhando com interface de engenharia, neurobiologia e neuropsiquiatria. Também o César faz graduação em engenharia da computação, que é a parte mais unida, né, biologia, né, e ciência de dados e engenharia da computação. Tá? César, obrigado pela presença, e é com você, pode ficar à vontade aí. Sou eu que agradeço, pessoal. Bom, então, muito obrigado, primeiramente, né, aqui a vocês pela confiança, pelo convite, e vamos começar. Então, deixa eu compartilhar minha apresentação aqui, então. Eu já estou dando para ler direitinho. Deixa eu ver. Aí tá, beleza. Então, assim, acho que já tivemos nossa apresentação, né? Mas, basicamente, o título da palestra aqui é Ciência de Dados em Neurociência, né? Então, linkando teoria e informação. Por que eu escolhi esse título? Porque, basicamente, quando a gente está dentro da ciência, mas mais especificamente ainda, nas neurociências, né? Onde a gente não tem só um tipo de dado, a gente não tem só um tipo de recorte, a gente tem um mix ali de várias teorias que regem os seus subcampos, né? E aí, dentre essas teorias ou hipóteses, né, algumas vão sendo validadas, outras vão sendo derrubadas, mas basicamente a gente só consegue validar ou invalidar alguma coisa quando a gente tem informação, e informação de qualidade, né, que é corroborada pelos seus pares também, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho disso aí. E aí, Thiago já tinha me apresentado, né? Então, basicamente, esse sou eu. E agora a gente vai passar um pouquinho com neurociência, tá bom? Basicamente, só lembrando o que é o cérebro, né? O cérebro, ele é um grande computador, onde, às vezes, a gente tem a ideia ali de um grande computador que lide com dados digitais, né? Mas o cérebro, ele é um computador digital / analógico, que a gente tem tanta informação digital discreta mesmo, né? Quanto a gente também tem informação de tempo contínuo, né? Então, de forma analógica. Então, para a gente tratar os dados, para a gente adquirir informação deles, seja de qual região do cérebro for, né, a gente tem que lidar diretamente com dados discretos, né, ou com dados contínuos. Então, essa dualidade digital / analógica está sempre muito presente, ok? E vamos lá, o que é o neurônio? Basicamente, o neurônio é a nossa unidade morfofuncional do cérebro, né? E ela é composta por 3 partes. Basicamente, o soma, né? O soma que vai ser o corpo, onde vai ter essa computação neural, né? Então, essa regiãozinha mais oval, com esse centro roxinho aqui. Depois que a coisa é computada ali, né? A gente passa essa informação por meios elétricos, né? Por meios físicos, através desse cabo aqui que a gente chama de axônio, né? E aí ele chega ao final e aí ele pode mandar a informação ali para frente, ok? Essa informação pode ser para excitar a próxima parte ou para inibir a próxima parte. Então já tem uma valência ali de mais ou menos, né? E
No núcleo, a gente também tem essas outras ramificações aqui também, que são os dendritos, tá? Que eles servem para adquirir informação ali de outras células, né? Então, eles também estão fazendo comunicação, tá bom? E vamos lá. Como é que a comunicação neural ela é feita? Né? Ela é estritamente elétrica, né? Então, a gente tem a sinapse química, tá bom? Mas a comunicação mesmo que a gente vai ver e que a gente vai quantificar são as variações elétricas. Então, existe a sinapse elétrica e a sinapse química, né? Dependendo de qual região você tiver, vai ter mais de uma do que da outra, mas quando a gente vai quantificar isso para os nossos tipos de dados aqui, a gente vai estar falando mais da comunicação elétrica, tá bom? Existem outras vertentes ali, que vão lidar mais com a bioquímica do processo, etc. E aí eles não vão ver a coisa num tempo contínuo, eles não vão ver séries de tempo, né? Eles vão ver um recorte no tempo, onde eles estão vendo, né, que o neurotransmissor do tipo A tem mais do que o neurotransmissor do tipo B. Aí ali a gente está lidando com um processo um pouco mais dessas... um processo um pouco mais químico mesmo, né? Mas a série de tempo que a gente vai ficar um pouco mais fundamentado hoje, tá bom? Ela é de caráter elétrico mesmo, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode ver, basicamente, esse box aqui da esquerda é um neurônio, tá? E aí a gente tem ali uma injeção de corrente elétrica, e à direita do neurônio a gente tem um outro eletrodo que está fazendo um registro ali, tá, de como está essa atividade elétrica. Aí nesses dois boxes da direita, né, o box superior é a injeção de corrente mesmo, e o box aqui em rosa inferior, ele é como o neurônio está reagindo a esse estímulo elétrico. E aí a gente pode ter, né, tanto sinapses excitatórias quanto inibitórias, e elas se somam, tá? Elas podem ter somação espacial, somação temporal, tá bom? E aí a gente dá a emergência para o nosso potencial de ação ou disparo, tá bom? Esses disparos, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, lembre que lá no início eu falei que a comunicação neuronal, ela é digital / analógica, né? Analógica por quê? Porque a gente sempre tem oscilações neuronais de conversas entre áreas ou de conversas entre uma célula e a outra mesmo. Só que aí existem momentos em que essa oscilação vai ser tamanha que ela vai atingir um limiar que a gente chama de limiar de disparo, tá bom? E aí esse limiar de disparo te dá que é o potencial de ação. Então, olha só, uma coisa muito legal que a gente está vendo aqui agora, que vai servir para a gente raciocinar um tiquinho mais para frente. Vai ser o seguinte, a gente tem oscilação. Oscilação, ele pode ser uma oscilação de fundo do cérebro, ou daquela área, tá bom? E quando eles estão fazendo comunicação efetiva, não é mais uma oscilação de fundo ou flutuações de voltagem ali desses neurônios, tá? Mas sim, quando um deu informação para o outro, ele fez um disparo, tá bom? Esse disparo, ele obedece uma lei que a gente chama de lei do tudo ou nada. Ou seja, pode ter dado o impulso que for. Se você passou 1% do seu limiar de disparo, ou se você passou 200%, ele vai disparar da mesma forma. Por isso que a gente fala que ele é analógico digital, tá bom? O disparo, ele é 0 ou 1. As oscilações que vão levar ao disparo, elas não. Elas têm ali muita amplitude, tá? Elas têm várias formas de se comportar. E aqui, só um quadro explicativo, mostrando que nessa primeira linha, né, um estímulo que a gente está dando ali, ele tem uma duração curta e uma amplitude meio curta também, tá bom? E aí existem os receptores que vão fazer esse potencial. Potencial a gente vai falar aqui, né, basicamente para o nosso escopo, que vai ser essas variações de voltagem que a gente está vendo. Quanto mais positivo, mais excitado ele está. Se ela vai para baixo, a gente está inimigo, tá bom? Então, olha só, esse potencial vai levar a disparos neurais, tá bom? E esses disparos neurais,
me fala o quanto de uma substância eu estou liberando para a próxima célula. Beleza? Vocês podem ver que nessa aqui, ó, agora é a mesma duração, mas eu aumentei um pouquinho a amplitude, certo? Essa segunda linha. Então o potencial aumentou, mas olha só, esses disparos não aumentaram em amplitude, eles aumentaram em frequência. Então aí a gente já vai para uma outra máxima da comunicação neuronal, que é o seguinte: a comunicação ela é frequentista, ela não é por amplitude, tá bom? Então, a amplitude do seu estímulo pode te dar mais disparos por unidade de tempo, mas ela nunca vai aumentar o seu potencial de ação, beleza? Então, aumentou o estímulo, às vezes a frequência do seu padrão de disparo vai aumentar, mas nunca a amplitude do seu padrão de disparo, beleza? E aqui a gente começa a ter um outro que a amplitude está grandona e agora a duração está maior também. E olha só que legal, ela não vai permanecer a mesma coisa. Você pode ver que ao longo do tempo, ela começa com uma frequência muito alta, mas ela vai caindo um pouco, né? Isso aí acontece porque o nosso sistema neuronal, ele se dessensibiliza com o meio. Por exemplo, todo mundo aqui já passou perfume uma vez na vida, que foi muito forte. Você falou, meu Deus, isso aqui foi forte demais, isso aqui está me incomodando. Né? Ou então você passou na frente de alguém e tal, e se você ficou na frente desse alguém que estava com um cheiro muito marcante, depois de um tempo, seja da pessoa, ou seja o seu perfume próprio, você vai se dessensibilizando com a coisa, né? Você não vai sentindo tanto o cheiro mais. Justamente por causa disso. Por quê? Porque a frequência de disparo revela a intensidade com que o cérebro vai perceber alguma coisa. E olha só, mesmo estimulando uma célula, ela vai decaindo a sua frequência de disparo. Então, a nossa percepção diminuída, na verdade, é porque existe uma dessensibilização em relação à amplitude, tá? Então, basicamente, é isso que vai acontecer em relação à frequência, ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente partir para o próximo estágio aqui do nosso seminário, antes da gente falar de dados propriamente dito. Isso aqui, a gente está só dando o chão para a gente começar a discutir dados na neurociência, ok? Vamos lá. A gente viu, né, que existem padrões de disparo e etc. Mas tudo isso a gente está falando no nível celular. E fazer isso no nível celular é extremamente difícil. Se a gente for fazer isso em vivo, seja com um ser humano, seja com um macaco, qualquer outro animal, isso é extremamente difícil. Ou a gente faz isso em uma plaquinha onde a gente fez uma cultura celular de neurônios, tá? Aí dá para ver. Ou a gente utiliza um equipamento que é ultra, mega, assim, caro e tecnológico, que só surgiu nos últimos anos. Mesmo a gente consegue ver a atividade de uma célula num ratinho, tá bom? Ou a gente tem que fazer o seguinte, cara, deixa eu analisar o comportamento dessa assembleia, ou o comportamento da rede de neurônios, tá bom? O que já não é tão difícil mais. E a gente pode fazer uma análise mais superficial, né, que, por exemplo, pode ser um eletroencefalograma, onde ele vai pegar grandes porções mesmo, centímetros cúbicos. Ou a gente pode ir num eletrodo um pouco mais profundo, que vai ser um eletrodo cortical, por exemplo, onde ele vai pegar não centímetros cúbicos, mas ele pode pegar agora milímetros cúbicos, e milímetros cúbicos vão ter ali milhões de neurônios, tá bom? Porque o nosso cérebro ele tem uma média de 86 bilhões de neurônios. Então a gente começa a cair naquela coisa de, poxa, quanto mais para a superfície a gente vai, mais informação a gente perde. Será que tanto assim, né? A gente pode, na verdade, fazer o seguinte, a gente pode estudar
como é a emergência do meu comportamento geral a partir do comportamento um pouco mais interno, tá bom? Então, como é a emergência dessa dinâmica? Como é a emergência desse comportamento que eu estou medindo externamente, lá dentro? Melhor dizendo, existe uma forma de eu colocar um microfone para um grupo de 100 pessoas e falar assim, cara, eu quero separar o que cada grupinho de 10 está falando? Bem, ou eu pego essa ultra máquina que me dá mais 100 microfones, ou eu posso desenvolver técnicas que vão separar, talvez, pelas ondas sonoras, quem é quem. Tá? E a gente consegue fazer isso, tá bom? E aí a gente consegue fazer isso aí separando pelas áreas também. Só que, claro, sempre tem que ter essa sinergia do que aconteceu lá dentro do que está acontecendo aqui fora. E eu tenho que casar essas duas áreas. Eu não posso só medir fora, né? E aqui existe uma explicaçãozinha mais ou menos de cada área tem um padrão de disparo muito característico, onde de indivíduo para indivíduo ele vai variar, ele vai ter alguma variação, vai ter uma variabilidade, claro, né? Mas é sempre o mesmo padrão básico. E aí, quando ele é estimulado, ele surge com um outro padrão básico que é daquela área para aquele determinado estilo. Tá bom? Então, a gente tem que conseguir começar a tratar isso, tanto na forma mais intra, quanto na forma mais superficial. Tá bom? E aí foram surgindo vários aparelhos a respeito disso, né? Esse aqui, por exemplo, é o que a gente chama de tetrodo, que é um eletrodo profundo que ele mede tridimensionalmente como é que essa informação, como que essas flutuações de voltagem estão chegando ali. E a gente tem que arranjar formas agora de tratar essa informação por séries temporais, correlações de uma série com a outra, e aí por diante que a gente vai começar a falar. Ok? Então vamos lá. Dado esse primeiro passo aqui, que é entender um pouco de como que é a comunicação neuronal, né? Vamos partir agora para o método de estudo do cérebro e do comportamento. E é importante a gente falar aqui que tem diferentes níveis de abordagem, tá bom? Geralmente, você escolhe um nível 2, 3 no máximo, né, para você fazer as suas pesquisas, né? Porque a gente sempre tem um recorte. A gente sabe que, como complexos que somos, tudo isso está querendo dizer alguma coisa em diferentes níveis, mas é tudo a mesma coisa, né? Isso está querendo dizer uma coisa de forma molecular está aparecendo de um jeito, de forma celular está aparecendo de outro, de forma cognitiva está aparecendo outro, mas é tudo recorte do mesmo evento, né? Então, neurociência molecular e celular conversa bastante, né? Neurociência de sistemas vai ser quando a gente vai estar começando a falar não só de uma célula, de um tipo de célula, mas a gente agora está começando a falar, por exemplo, de como que o hipocampo conversa com a amígdala, por exemplo. Como é que o meu córtex pré-frontal está conversando com outras áreas do meu cérebro. Tá bom? Então a gente está separando aí em sistemas. Tem a neurociência comportamental e cognitiva, que ela vai estar para um lado um pouco mais psicologia, tá bom? Mas ela usa diferentes ferramentas, tanto moleculares ou não, tá? Tanto clínicas ou não, para chegar a alguma resposta. E a gente também tem a neurociência computacional, que se vale ali tanto de simulação quanto de análises mais aprofundadas, tá bom? Então vamos lá, para a gente conhecer o nosso primeiro método, é o EEG, né, o nosso famigerado EEG. O que é o EEG? É o eletroencefalograma. Aí vocês estão vendo aqui à direita, uma pessoa que está com uma touquinha, e essa touquinha aqui, em média, dos EEGs ali, padrão, elas têm 20 eletrodos, tá? E aí esses 20, mais ou menos, existem de 64, de 128, por exemplo, elas vão captar flutuações de voltagem, tá bom? Essas flutuações de voltagem são basicamente aquilo que a gente estava vendo lá em cima sobre a comunicação neuronal.
tá bom? Então, várias áreas se comunicando vai ter um nível de complexidade dessa série temporal bem amplificada. Se for um neurônio só, que não é o caso, a coisa é um pouco mais simples, né? Mas várias pessoas conversando, mesmo que seja sobre o mesmo assunto, se eu for colocar só um microfone, a coisa parece meio ruidosa, né? Então a gente tem que utilizar técnicas ali que a gente vai ver quem está falando o quê, né? No EEG, a gente meio que tem que fazer isso, tá? Então a gente consegue separar um pouquinho o que cada traçado desse aqui está querendo dizer naquele instante de tempo, tá bom? Ou se esse traçado, ou esse grupo de neurônios, está em consonância com algum outro grupo de neurônios que está sendo captado por algum dos outros eletrodos, tá bom? Então, essa série de tempo, isso aqui nada mais é do que flutuações de voltagem que refletem a atividade elétrica do meu grupo neuronal, tá bom? E aí, basicamente, essa outra aqui agora é a ressonância magnética funcional. O que a ressonância magnética funcional fala? Ela me fala aonde está sendo a atividade do meu cérebro naquele instante de tempo, tá? Mas olha só, a gente tinha visto lá no eletroencefalograma que eu tinha uma resolução temporal muito boa, mas a resolução espacial do eletroencefalograma, ela não é tão legal assim. O contrário vai ser aqui para a ressonância magnética funcional, tá? A ressonância magnética funcional, ela não tem uma resolução temporal tão legal, mas ela tem uma resolução espacial ali da ordem de centímetros. Se você for muito bom, dá para ser da ordem de milímetros, tá? Quando eu digo você ser muito bom, é a máquina ser muito boa, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está com essas duas áreas aqui, por exemplo, né? Essa área um pouquinho mais central e a área um pouquinho mais à direita, que estão tendo alguma atividade aumentada em relação às outras. Não quer dizer que tudo que está cinza está parado, tá, gente? O seu cérebro todo continua com ação, tá? Mas existem métodos estatísticos, né? Existem métodos de matemática mesmo, muito apurada, que vão fazer a distinção entre essa pequena variabilidade onde está para o resto que está como se fosse atividade de fundo. Tá bom? Então isso aqui é tudo estatística mesmo. É ciência de dados assim, aplicada no mais alto nível. Analisar uma ressonância magnética funcional, criar um algoritmo para ressonância magnética funcional é algo assim que é brutal, que é excepcional. Como é que ela funciona, basicamente? Só para a gente entender por que está acontecendo aquilo, por que a máquina consegue captar aquilo, né? A gente pode ter basicamente dois estados ali nas nossas áreas cerebrais. O resting state, né, que seria esse estado de descanso, tá bom? E esse estado de descanso, ele está recebendo oxigenação, ele está recebendo glicose também, tá? Mas num nível basal, tá? Está recebendo glicose por quê? Porque glicose é basicamente a gasolina da nossa célula, tá bom? Quanto mais aquela célula é requerida para fazer alguma atividade, mais glicose ela precisa. E se ela precisa de mais glicose, quem é o transportador do nosso corpo? O sangue, tá bom? Então, vai ter mais fluxo sanguíneo naquela área. Por isso que quando a gente vai para a academia, faz alguma atividade, a área que foi requerida mais ali naquele dia vai estar um pouco mais inchada. Porque teve um fluxo maior de sangue para aquela área, tá bom? Porque aquela área precisava de mais glicose. Seja para a gente malhar bíceps, seja para a gente fazer uma conta, raciocinar, né? Então, eu estou pegando glicose e colocando ali. Bom, tem que ser sangue novo para fazer isso. Não pode ser sangue venoso, tem que ser sangue arterial, né? E esse sangue arterial, além de glicose, ele também leva hemoglobina oxigenada.
e aí ocorre um momento magnético onde o aparelho vai conseguir identificar qual centímetro cúbico ou qual milímetro cúbico está naquele momento magnético aumentado em relação aos demais, tá bom? Por isso que funciona. E aí, basicamente, o que acontece aqui agora com esse aqui? Eye tracking. Eye tracking é basicamente o traço do olho mesmo, tá bom? Então, como é que acontece esse traço do olho? Tá bom? A gente pega esse óculos, e esse óculos tem sensores que veem aonde o seu olho está mirando de fato. Isso é extremamente utilizado, por exemplo, para a neurociência do marketing, tá? Porque eles querem saber para onde a pessoa ou aquele determinado tipo de consumidor está olhando mais ou menos, tá bom? Então, isso aí também muita visão computacional. Dá para fazer muito tipo de visão computacional aí para a neurociência do marketing, para transtorno de déficit de atenção. Eles já estão descobrindo, por exemplo, que esses padrões do eye tracking, eles são muito diferentes do normal, tão diferentes do normal, que eles podem ser um classificador agora, por exemplo, para crianças que têm ou TDAH ou autismo. Tá surgindo uma pesquisa agora que eles estão conseguindo fazer um diagnóstico diferencial que antes levava meses ou até alguns anos, né, para ver se a criança tinha TDAH ou autismo. E agora, com esse exame, que é baseado em eye tracking, em pupilometria, né, ele meio que consegue fazer esse diagnóstico diferencial em questão de minutos. Tá bom? A gente também tem análise de expressão facial. O que é a análise de expressão facial? A gente pode ter o pessoal que faz isso de forma mais psicológica, por exemplo, né? Ou a gente pode ver através aqui também de forma computacional automatizada. Tá? E a gente vê pelos AUs, né, que é os Action Units. Então, você treina um algoritmo de visão computacional, tá? Que ele basicamente vai conseguir identificar aonde essas unidades de ação vão ter microvariações daquilo que era o seu estado basal. Tá bom? Então, olha só como é bom a gente conhecer os nossos dados, né? Com o que a gente está trabalhando. Não é só ter variação, mas a variação em relação ao normal. Tá bom? E aí, basicamente, antes da gente entrar aqui para o próximo tópico, tem essa atividade eletrodérmica da pele. O que é a atividade eletrodérmica da pele? Quando a gente está muito ansioso, quando a gente tem muita felicidade, qualquer tipo de emoção exacerbada, a gente tem um microgotejar aqui na pele que não é perceptível para a gente em pouquíssimos segundos. Mas ele tem um microgotejar que, se a gente coloca alguns sensores aqui, a gente consegue perceber se a pessoa está tendo uma maior excitação emocional ou não. E dá para diferenciar qualitativamente isso ou não. Então, assim, deu para ver que a gente tem muito tipo de dado para tratar. A gente pode casar dados, seja de forma analógica, seja de forma digital, seja de forma discreta, seja de forma contínua. Tem muita coisa para tratar e para descobrir, né? Tanto para corroborar uma hipótese, quanto para não validar ela mais. Tá? E é isso que a gente vai começar a ver. Como é que a gente pode fazer esses tipos de análise para isso? Ok? E aí, gente, eu queria ver se existe alguma dúvida aqui com relação, antes da gente partir para isso aqui, se existe alguma dúvida que vocês ficaram dessas outras partes. Houve algum comentário e etc. Bom, César, tem o Cauã tem uma dúvida. Tem algumas dúvidas no chat, mas o Cauã levantou a mão, se quiser fazer uma pergunta.
Alô? Caliel, é o Caliel. Ah, tá. Gente, eu vou fazer só tipo o seguinte, é porque eu vou ter que trocar de sala, mas eu vou entrar aqui pelo celular já, e aí, enquanto eu coloco o computador na outra sala, eu vou sair respondendo essas questões pelo celular. Ok? Pode ser? Pode sim. Beleza? Então, eu vou sair aqui rapidinho e vou entrar aqui pelo celular. É que o que eu ia comentar já foi passado, então ele pode continuar a abordagem. Tá, ok. Pessoal que escreveu no chat, quer fazer a pergunta? Teve algumas perguntas aqui. Bom, eu ia fazer uma pergunta, né? Se é possível hoje, com a tecnologia que a gente tem, chegar a uma construção de uma rede de dados para inteligência artificial que seja, no mínimo, vamos colocar 60% ou 70% parecido com o trabalho que é realizado pelo encéfalo. Né? Que a gente sabe que o encéfalo ele é um computador biológico extremamente preciso. E eu gostaria de saber se essa mesma precisão ela pode ser alcançada em torno de 60%, vamos colocar 50%, 60% com redes neurais. Foi quem fez a pergunta? Foi o Jefferson? Sim, fui eu. Beleza. Muito bom, Jefferson. Seguinte. Existem simuladores que a gente usa, existem técnicas de simulação que a gente usa, que basicamente o que acontece? Para fazer uma simulação qualquer, seja de um neurônio, seja de uma rede de neurônios, a gente precisa de escolher um dos lados. Ou a gente preza pela plausibilidade biológica, ou seja, eu quero fazer a simulação de um neurônio ali falando de diâmetro de dendrito, diâmetro de axônio, tipo de canal que tem ali no meu corpo neuronal, mas aí eu vou perder em escala, porque a gente não tem capacidade computacional para fazer isso. Nem grandes centros conseguem fazer isso, tá bom? Ou a gente vai para o outro lado, a gente reduz o modelo aos seus fundamentos, tá bom? E a gente perde detalhismo biológico, mas a gente consegue agora fazer em larga escala, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma simulação com altíssimo grau de detalhamento, a gente consegue fazer ali com 100 neurônios, 1000 neurônios. Quando a gente escolhe fazer um pouquinho menos, a gente pode partir ali para 20 mil neurônios, tranquilamente. O meu computador faz com 30 mil neurônios, tranquilamente, sem o nível de detalhamento altíssimo. Então, indo para a sua pergunta, se a gente quiser reproduzir a atividade elétrica, por exemplo, a gente consegue reproduzir a atividade elétrica, tranquilo. Mas eu quero a capacidade de computação, né? Essa capacidade de computação, 60% do encéfalo, é uma coisa assim que está muito distante da gente, muito distante mesmo. A gente pode reproduzir, talvez, ou ter a capacidade cognitiva, vamos falar assim, de talvez uma região neuronal fazendo uma atividade específica em um dado instante de tempo. O que eu estou querendo dizer? Imagina a amígdala, por exemplo. Ela é uma das menores partes que a gente tem. A amígdala ela ainda é subdividida de forma funcional e morfológica em várias outras partes. Para a gente fazer uma simulação funcional daquilo, a gente precisa de muito poder computacional e escolher uma das áreas da amígdala que está dando uma resposta para o exterior ou conversando com alguma outra áreazinha dela mesma. Tá bom? Então, assim, isso aí eu estou falando se fosse para o nosso nível. Se a gente pegar grandes centros que são para a neurociência computacional, eles conseguem ali talvez simular uma amígdala inteira em atividade basal
fazendo algum processamento muito básico. Tá? Então, assim, 60% do encéfalo é muita coisa. Talvez a gente consiga 1%, 2% com grandes centros. Por quê? Porque a capacidade do cérebro ela é exponencial. A gente tem 86 bilhões de neurônios, cada um fazendo uma média de 10 mil conexões. Então, fazer 26 bilhões elevado a 10 mil. Pega 10% disso, é a capacidade do nosso cérebro inteiro. O encéfalo ocupa uma região muito grande, então vamos colocar 1/3 do nosso cérebro fazendo mais ou menos isso. Então, assim, dá para a gente pegar, na verdade, padrões que o hipocampo usa. Por exemplo, que o hipocampo é uma área muito ligada ali à aprendizagem e memória. Então, pode ser bom para a gente fazer algoritmos biologicamente inspirados nesses padrões de comunicação, ok? Mas assim, simular ou ter a capacidade de um percentual tão grande é um pouco distante da nossa realidade, ok? Em relação a gente tem geralmente eu tinha visto, né, já faz um tempo, possivelmente tem mudado, né, que você falou que é cerca de 86 bilhões, e quando eu vi na época era cerca de 100 bilhões, né, mas em relação também à separação de informação de curto e longo prazo, tem como fazer da mesma forma que Kandel fez? Porque Kandel ele conseguiu fazer a separação dos neurônios que faziam a consolidação da informação de longo e curto prazo. Tem como fazer isso também em redes neurais, isso aqui, de uma forma mais basal, como você falou? De forma artificial, assim, né? A gente fazer um tipo de simulação, etc. Uhum. Isso. Dá para fazer no nível funcional. Você constrói modelos dinâmicos, né? E o que seria um modelo dinâmico? Um modelo dinâmico é aquele que ele não está expressando a atividade naquele exato momento, mas ele tem a capacidade de expressar qualquer variação para aquele dado sistema, né? Então, se a gente dá um input do tipo A, ele vai responder como se fosse um input do tipo A. Se a gente dá um input do tipo B, ele vai responder como se fosse aquele input do tipo B mesmo. Então, de forma funcional, dá para fazer isso também, né? Assim, então, a gente consegue modelar essa atividade dinâmica e, de forma mais legal ainda, dá para a gente modelar não só a atividade dinâmica do sistema, mas a atividade dinâmica em relação a um dado input. Então, como que ele vai se comportar com aquele input, né? Esse input pode ser a evocação de uma memória distante ou a evocação de uma memória curta, né? Qual é o padrão de evocar uma memória curta? Qual o padrão de evocar uma memória mais distante, né? Aí a gente vai cair naqueles outros modelos que são o ARX, NARX, né? Que o ARX é o que? O Autoregressive with Exogenous Inputs, né? Então são tipo alguns modelos que descrevem a dinâmica de forma autorregressiva, né? E com inputs exógenos. Então, como é que esse sistema, seja a amígdala, seja o hipocampo, seja quaisquer outras áreas, como que elas reagem a esses inputs? Input, eu estou falando input elétrico mesmo, forma de onda. Porque a gente tem que lembrar que a evocação da memória vai ser alguma coisa elétrica lá no meu cérebro. Eu tomar uma decisão vai ser um input elétrico lá no meu cérebro também, né? Eu olhar para alguma coisa e depois olhar para outra vai ser variações dessas flutuações de voltagem que no meu modelo são os meus inputs também. Então, assim, dá para fazer isso. Essa coisa de longo, médio prazo, dá para fazer também. Ok? Ok, entendi. Então, a gente tem mais duas perguntas e eu acho que o César pode continuar. Do Caniel, está com a mão levantada, e o Christian em seguida. Ok. Vou aqui primeiro. Fala você primeiro, Cristiano.
Então, eu queria saber como, assim, em neurociência em relação ao marketing, como usar a neurociência para o marketing e até onde que é ético isso. Dependendo, porque eu já vi alguns casos sobre supermercados que usam técnicas, tipo, de neurociência para poder influenciar o comportamento, né? E como a gente pode usar dados nesse sentido em relação ao marketing e à ética disso. Uhum. O pessoal usa, assim, a torta e a direita, isso, tá? Eles usam para propaganda eleitoral, eles usam para marketing mesmo, né? Eles usam para tipos de produtos que você vai usar e aí quais os tipos de pessoas se adequam mais, assim, ao produto A, B ou C, né? Então, assim, é um processo meio caro, então não é qualquer empresa que vai utilizar também. Mas eles usam assim, não existe uma ética de regulamentação tão grande, tão estrita, só voltado para isso. É pautado na ética e no direito que já tem para outras áreas, né? Então, assim, você pode fazer esse tipo de teste com menor de idade, com criança. Aí nós temos leis que proíbem algumas coisas com menor de idade, por exemplo. Né? Mas assim, eu quero testar o grupo A, B e C em relação aos meus produtos X, Y, Z. Quem casa mais com quem? Isso aí eles fazem o tempo inteiro. Isso aí, assim, não existe tanto uma diretriz ética para isso que vai regulamentar e até limitar, tá, esse tipo de coisa. E em relação à atenção, né? Que hoje em dia é um tema que eu acho assim que a gente deveria bem abordar mais, porque hoje como funcionam esses algoritmos que servem para roubar nossa atenção para atender a gente mesmo? Eles usam técnicas de neurociência também? Para tipo roubar a nossa atenção, que você disse? Sim, sim, sim. Porque, tipo, ultimamente o que as redes vendem para nós é quanto mais tempo a gente passa online, né? Então eles estão sempre tentando chamar a nossa atenção, prender a nossa atenção. Sim, sim. É muito, muito boa pergunta. Isso aí vai ser o seguinte, basicamente. Quanto mais você usa um produto de alguém, mais isso retorna de forma direta ou indireta para aquele alguém. Seja de forma financeira, seja de alguma outra forma. Geralmente de forma financeira mesmo, né? Eles querem que você use mais aquele produto. Seja aquela plataforma, seja aquele site, seja aquele equipamento, né? E eles sabem, existem neurocientistas que são consultores de empresas. E esses neuro ou cientistas ou qualquer outra coisa, eles sabem padrões que influenciam tipos de pessoas. Quando eu falo tipos de pessoas, a gente está falando de idades, a gente está falando de poder aquisitivo. Então, a coisa da propaganda que aparece no momento X é baseada um pouco em alguns estudos disso, tá bom? Quando você clica muito em algo, também é viciante para o seu cérebro. E quando você tem um clique que te dá uma recompensa naquele joguinho, ou te dá algum outro tipo de coisa, aquilo é estudado, né? Aquilo não é simplesmente, eu achei legal. Né? Aquilo ali é porque realmente a pessoa utiliza aquilo ali como uma forma de, vamos colocar a palavra meio forte, mas vício. Né? E o vício nada mais é do que um caminho neuronal. Tá? Sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente consolida aquilo ali em um grupo de neurônios que a gente vai chamar de engrama. Tá? Esse engrama é um grupo que aprendeu sobre aquela coisa A ali, esse outro grupo aprendeu sobre a coisa B, esse outro grupo aprendeu sobre a coisa C. E cada vez que você reforça aquele engrama, mais forte ele fica e mais ele requer que seja evocado também. Mas se for algo ali de recompensa, ele vai querer ser evocado o tempo inteiro. Porque é muito mais fácil eu receber prazer o tempo todo do que eu ter que fazer alguma outra coisa difícil que me dê prazer. Então eu clico e me dá prazer, cara, o meu engrama para esse tipo de coisa, ele tá ali assim, estourando.
tá? Então, assim, é basicamente isso aí que você disse mesmo. E a última pergunta do Cauã, aí a gente pode continuar. Beleza. Ali é o Cauã, pode falar. Ô, César, eu ia comentar sobre as novas tecnologias que, por exemplo, recentemente a gente tem os primeiros processadores funcionais no Brasil de processadores quânticos e também alguns computadores de experimento que estão utilizando com base em célula-tronco para fazer neurônios. O senhor acha que essas tecnologias, ao avançar, vão ser capazes de fazer melhor? Com certeza vão fazer melhor do que um sistema binário, mas eu acho que esses sistemas vão demorar quanto tempo para se desenvolver ou se tornar um pouco mais maduros para abordar um encéfalo cerebral, por exemplo? Boa, boa. Bom, vamos lá. O pessoal costuma fazer esse tipo de cultura celular, tá? A gente pode chamar isso de uma cultura celular mesmo. Essa cultura celular, ela precisa de nutrientes para fazer com que um determinado tipo de célula cresça, tá bom? Se a gente quiser fazer uma célula de fígado crescer, a gente tem que colocar N nutrientes celulares ali, né? Em concentrações ideais, tá bom? Assim, com vários parâmetros ali que precisam ser ideais para aquele tipo de crescimento, que no nosso corpo é disponibilizado de uma forma excepcionalmente ótima. Quando a gente está falando de neurônios, a gente tem mais de 200 tipos de neurônios. A gente só estuda o tipo básico. Então, para a gente fazer aquilo crescer e ter um tipo de computação neuronal capaz de simular algo funcional em um nível elevado, eu acho um pouco distante ainda. Porque o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer célula de neurônio crescer, alguns tipos, pouquíssimos tipos em conjunto, tá bom? Porque a gente tem que ter esse aporte de nutrientes de uma forma otimizada para cada um. E se eles estão no mesmo meio, como é que a gente dá um pouco mais de um? Como é que a gente dá um pouco mais de outro se eles estão no mesmo meio? Tá bom? Então, assim, para um nível de funcionalidade tão elevada, eu acho um pouco distante, mas a gente já tem tipos de computações que conseguem ser feitas e até aferir o nível de complexidade de computação neuronal em uma plaquinha relativamente básica. O que eles fazem? Existe a placa, coloca um tipo de neurônio lá e deixa eles crescerem. E você vai dando estímulos elétricos que emulam estímulos elétricos que ocorrem no encéfalo de fato. Tá bom? Então você consegue ir dando isso e eles vão criando esses caminhos, esses engramas, né? Parelhos com o que é visto no campo mais ali em vivo mesmo. Então dá para fazer esse tipo de processamento, ele só não vai ser funcional num nível de falar, cara, eu fiz um encéfalo crescer aqui. Tá bom? Ou eu fiz um córtex crescer. Até porque o córtex ele tem N divisões, tá bom? E essas N divisões, elas são intradependentes e interdependentes também. Por exemplo, córtex. O córtex ele pode ser subdividido de forma funcional ou anatômica. Mas se a gente for pegar aqui de forma estritamente anatômica, córtex pré-frontal, que trabalha com tomada de decisão, controle inibitório, um processamento de mouse alto nível. A gente tem o córtex parietal, que é tipo aqui em cima onde fica o seu fone. Tá? Ele lida ali com coisas motoras e sensoriais. A gente tem o córtex occipital, que é aqui atrás, por exemplo, que ele lida com processamento visual. A gente tem o córtex límbico, que ele é uma estrutura um pouco mais interna, que ele é um processamento de memória e emoção. E a gente tem o córtex temporal aqui também, que ele também trabalha com memória, emoção e audição. Dentre desses 5 tipos que eu falei, né? 1, 2, 3, 4, 5, ainda existem subdivisões.
ok? Então, para a gente fazer algo que emule até uma areazinha do córtex, às vezes é um doutorado inteiro para a gente fazer uma coluna de 1 milímetro, né? Mas aquilo ali te dá informação que é mais uma informação, é mais um dado para o todo, tá bom? Porque ciência é feita assim. Ciência ela é feita de forma gradual e por muitas pessoas. Isso aqui vai desligar só de encostar. Então, assim, é muita gente trabalhando em cima de um mesmo tema. E aí a gente, como cientista, a gente vai colocando um tijolinho por vez nessa grande parede do córtex pré-frontal, ou naquela grande parede que é daquela outra área cerebral, ok? Para a coisa mais tecnológica, que é o que eu acho que você vai estar falando, a gente consegue construir de forma mais fácil do que a gente descobre. Né? Porque descobrir realmente algo ali laboroso. Né? Precisa de criatividade, inclusive. Precisa de esforços geniais. Mas ali para construir, vamos falar, algo que seja biologicamente plausível, você tem que colocar para o seu contexto, né, seja um software, seja um hardware, aquilo que você fala, cara, eu preciso desse nível de processamento. Quem, biologicamente falando, faz esse tipo de processamento de forma ótima? Será que eu posso me inspirar nos padrões de conexão que essa área A, B ou C tem? Então, assim, construir não é fácil. É só, talvez, um pouquinho mais fácil do que descobrir essa whole picture, né? Essa parede inteira. Ok? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Bom, professor, já que o senhor comentou, deu uma perspectiva sobre os computadores biológicos, então a solução mais plausível seria os computadores com suposições quânticas, que seriam os processadores em questão. Então, essa abordagem é a mais prática e também a mais facilitada para a gente abordar um computador com capacidade de fazer um encéfalo, não é? É um pouco mais fácil. Sim, é um pouco mais fácil também. E existe um outro tipo, que é tipo uma computação neuromórfica. Tá bom? Então, computação neuromórfica, se você quiser falar um pouquinho disso a respeito depois também, a gente pode conversar. Mas ela faz um tipo de computação, um tipo de transformação de dados, por exemplo, que ela é parelha e ela é biologicamente inspirada, tá, em regiões que são mais voltada para o processamento de memória e armazenamento de dados aqui do nosso cérebro também, ok? Inclusive a IBM tem trabalhado bastante em computação neuromórfica. Gente, acho que agora eu consigo voltar aqui para o computador, tá, para fazer os slides aqui rapidinho. Deixa eu sair aqui do... Voltamos. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Então, a gente está indo para os tipos de análise, né? Vamos lá, então. Pessoal, a gente tinha falado sobre algumas formas de adquirir os dados, né? E a aquisição daqueles dados ali, agora a gente vai falar de formas de análise, mas não precisa ficar se atendo só, assim, esse tipo de análise é para aquele tipo de aquisição, tá? Não. A gente pode fazer um tipo de análise para vários tipos de aquisição. O que vai interferir aqui vai ser como eu interpreto esses dados, tá bom? Por isso que, quando a gente vai trabalhar com alguma coisa... Luciano, só um pedido, alguém está falando que o áudio está baixo, dá só uma olhadinha se o microfone está um pouquinho baixo. Ah, tá.
Ah, tá, o áudio tá mais baixo, né? Eu ver se eu falar assim, fica melhor. Pra mim tá ótimo. Acho que o pessoal agora tá ok. Se ficou tranquilo? Beleza, obrigado, gente. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Eu tenho vários tipos de análises, no qual uma análise não precisa se atrelar apenas a um método de aquisição. Então, a gente viu EEG, que é o quê? Flutuação de voltagem que reflete a atividade de um grupo de neurônios. Eu tenho a atividade eletrodérmica da pele, que vai me falar basicamente como é que está o microgotejar desse suor que reflete a minha atividade emocional. Eu tenho o eye tracking, por exemplo, tá? Então são formas de se averiguar um sistema que eu posso investigar, eu posso pegar esse dado bruto e trabalhar de N formas diferentes, tá bom? E agora a gente vai passar por algumas dessas N formas. A primeira, e a que eu mais gosto, na verdade, é a dinâmica temporal, tá? Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui, esse box aqui, ele está refletindo basicamente a flutuação de voltagem de vários eletrodos na cabeça de um paciente ou um sujeito experimental. A gente pode ver que nesses instantes aqui, ó, tá, menos 0,2, tá? 0, 0,2, 0,4, existem parâmetros que visualmente a gente já pode ver que eles não são estacionários, tá? Sempre que a gente coloca um 0 aqui, é porque a gente deu algum estímulo ali, tá bom? Então a gente deu um estímulo aqui em 0 segundos. Então, olha só, em mais ou menos 0,05, vários dos meus eletrodos começaram a mostrar uma atividade aumentada e outros mostraram uma atividade inibida. Então tá querendo dizer que aquele estímulo faz esse comportamento aqui para o meu dado, tá? Fazer esse comportamento aqui para o meu indivíduo. Então, o meu sistema neuronal responde dessa forma. E a gente consegue ver que, olha só, em 0,6 segundos, que é muito para a neurociência, tá? A gente lida com milissegundos, na verdade, ele não atingiu um estado estacionário como o de antes, né? Ele pode até ficar mais estacionário, mais aqui para frente, por exemplo, mas não está como antes. Eu acho que ele vai demorar mais segundos para atingir um estado basal novamente. E se eu desse outro estímulo? Será que a forma de onda seria diferente? Quais desses eletrodos ficariam mais excitados e quais deles mais inibidos, né? Como que ele retornaria para um estado mais basal, né? Tem mais áreas sendo recrutadas se eu aumentar a duração do meu estímulo ou não, tá bom? Então isso aí é toda uma dinâmica temporal, tá bom? E a gente consegue ver isso aí tanto na forma de eletroencefalograma, né? Ou então a gente pode ver por ressonância magnética também, né? Quais áreas estão mostrando maior atividade de acordo com o que o tempo passa, ok? A gente pode ter também a clusterização espaço-temporal de acordo com alguma atividade, tá? Então, por exemplo, eu posso dar um estímulo, e aí perceber isso aí, tá? Ou às vezes eu posso até falar assim, cara, eu quero pegar em estado basal, sem ser dando estímulo. Eu quero ver a pessoa assim, nua e crua, essa atividade nua e crua, sem dar estímulo nenhum. Dá para fazer isso? Dá. A gente só precisa de uma coisa que se chama controle. E a gente quer comparar como é o estado basal de alguém com bipolaridade, por exemplo, do estado basal de alguém que não tem. Aí eu vou falar assim, o que eu quero comparar? O cérebro inteiro? Não, a gente tem que escolher uma parte, geralmente. E aí aqui, ó, existe uma área que é mais temporal, que a gente está vendo, né? Que é de um exame sobre ativação de áreas temporais em estado mais de resting state mesmo, tá? Então, o que eu posso fazer com isso aqui? Cara, será que o bipolar, por exemplo, ele tem uma ativação de alguma área
mesmo em estado basal maior ou menor do que um outro indivíduo? Ou será que a criança com autismo, se eu for ver esse cluster neuronal aqui, será que ela é mais ativada ou menos ativada do que um indivíduo que não tem autismo? Ou a gente simplesmente pode fazer aquele aprendizado não supervisionado, né? Vamos tacar os dois dados ali. E a gente vê se clusteriza aquilo ali, né? Olha, realmente, no indivíduo que tem autismo, o meu algoritmo identificou que a área A, B e C, ela é mais aumentada do que no indivíduo que não tem autismo. Ok? Gente, eu só vou acabar essa sessão, aí a gente abre para mais algumas dúvidas em relação a essa sessão, ok? Mais um exemplo aqui é o sono, né? O sono, a gente sabe que, dependendo de qual nível a gente está do sono, as suas ondas, né, elas variam, tá? Elas podem variar no geral, mas elas também têm intravariações, tá? Então, a área pré-frontal ela vai variar de uma forma diferente do que a área occipital em relação aos diferentes níveis, beleza? E a gente consegue montar algoritmos para ver quanto que você está tendo de cada sono, por exemplo. Né? O que não dá para fazer isso no poliômetro, só se for extremamente discrepante. Né? Tipo, se alguém que tem apneia obstrutiva do sono, por exemplo, você vai ver um ecograma, né? E aí você vê que ele praticamente não atinge REM. Por quê? Porque ele tem microdespertar o tempo todo. Então o cara vai para nível 1, 2, 3, nível 1, 2, 3, ele tem um pouquinho de REM, aí volta para um 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, um pouquinho de REM, né? Mas e se for um indivíduo normal? Assim dizendo, eu só tomei um pouquinho mais de cafeína aqui, tá? Eu tomei uma xícara de café e o outro carinha tomou ali 2 xícaras de café às 18 da tarde. Como é que eu consigo verificar isso? Tudo algoritmo de análise estatística de série temporal também, ok? Não só série temporal, como a gente pode meio que ver essa série, né? E aí transformar esse pedaço aqui em um evento, né? E aí esses eventos a gente batiza de A, B, C, D, ou nível 1, 2, 3, 4, REM, né? E aí a partir desses eventos, se a gente não quiser tratar com séries temporais, de fato, aí a gente vê lá como é que eles estão se comportando, né? Se eu tenho mais de um do que do outro, quando eu aumento um, o outro aumenta também, quais são essas correlações, né? E outras coisas que, se aprofundando no seu tipo de dado, você consegue averiguar de uma forma melhor do que se você só tacasse algoritmos, né? E não conhecesse os seus dados. É por isso que a gente tem que bater muito nessa tecla. Você tem que conhecer suas técnicas, mas você tem que conhecer os dados que você está trabalhando também. Né? Principalmente na área de ciência, você tem que saber sobre aquela teoria que rege o seu instrumento que você está fazendo a sua aferição. Okay? E aí, pessoal, além disso, a gente também consegue fazer perturbação não só para entender, como a gente estava fazendo aqui, essas discussões de antes, mas a gente também consegue fazer para tratar, tá bom? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, que eu vou passar bem rápido por eles. Um é o TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. Então, eu altero campos magnéticos ali em regiões que eu quero aumentar a atividade ou diminuir a atividade, tá bom? Isso aí a gente já viu que tem muita aplicação no campo da fisioterapia, por exemplo. Tá? Então, quando você estimula uma área ali que é responsável por um recrutamento de neurônios que fazem a mão se mexer, por exemplo, né? Se você aumenta aquilo ali em alguém que teve um AVC ou teve alguma coisa assim do tipo, já é cientificamente comprovado que isso aí auxilia no tratamento do ortopedista, do fisioterapeuta, etc. Ok?
E um outro exemplo que eu trouxe aqui, que é muito legal também, que é o seguinte. Não só para a gente fazer a análise do dado, mas até para a gente projetar o estímulo, a gente precisa saber estatística, tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui que eu acho um dos mais bonitos, que são da minha área, que é quando um orientando de um dos meus orientadores trabalhou nisso aqui há mais ou menos 15 anos atrás, só que ainda tem muita coisa para se descobrir aqui a respeito, e inovar também, que é o seguinte, a gente sabe que epilepsia, né, é quando o cérebro fica sincrônico. Então, a atividade normal, de acordo com aqueles outros traçados que a gente viu, eles são mais assincrônicos. É um caos, né, mas tem uma ordem ali subjacente ao caos, tá bom? Tanto que a gente consegue fazer as coisas que a gente consegue fazer. Existe uma ordem, embora as coisas sejam aparentemente caóticas. Quando eu estou epiléptico, quando eu estou em status epilépticos, o que acontece? Aquela minha região começa a não ter assincronismo, mas ela começa a disparar todo mundo. Se todo mundo está disparando ao mesmo tempo, nenhuma informação está indo para lá, nenhuma informação está vindo para cá, nada está sendo processado. Estou tendo um curto-circuito neuronal. E aí a ideia desse cara foi fazer o seguinte, que ele chama Vinícius Rosacotta, hoje ele é professor lá na Itália. O que acontece? Quando eu dou estímulos periódicos, nada acontece de diminuir a minha crise, tá bom? O resultado foi esse carinha aqui, ó. Tá? Esse carinha de branco aqui é o meu estímulo periódico. Quando eu dou estímulos em bursts, ou seja, trens de pulso, nada acontecia também. Isso aqui com um animal experimental, que é um ratinho, tá? Que tinha tomado uma injeção de pentilenotetrazol, que é algo que diminui o seu limiar de disparo. Se diminuir o limiar de disparo, vocês concordam que a coisa vai ficar disparando muito, né? Então ele vai entrar em sincronia e vai entrar em epilepsia, tá bom? Então ele diminui o seu limiar de disparo. Quando ele deu agora, de uma forma que a gente chama de hiperbólica linear, não aconteceu muita coisa diferente, que é esse quarto aqui. Mas quando ele falou assim, deixa eu aumentar o grau de não linearidade desses estímulos, ele elaborou um que chama hiperbólico inverso. E aí, olha só essa última barra aqui. Ele aumentou o limiar. Então, ele lançou uma teoria aí que fala o seguinte, quanto mais não linear é o seu estímulo, mais potencial anticrise ele tem, tá bom? E a gente tem trabalhado nisso desde então, o mundo científico tem trabalhado nisso desde então. Então, assim, não só para analisar, mas até para projetar, saber estatística, saber matemática, te coloca sempre um passo à frente do que você quer. E aí a gente entra em simulação computacional, que está de mãos dadas com isso aqui também. Tá? O que é basicamente uma simulação computacional, pessoal? Quando a gente tem um modelo que vai tentar realizar a atividade dinâmica de um sistema, né? E o modelo nada mais é do que algo que possui parâmetros que se assemelham àquilo que a gente tem na realidade, né? Então ele é um espelho borrado da realidade. A simulação é esse modelo trabalhando ao longo do tempo, né? Aqui eu trouxe um modelinho básico que foi, esse aqui foi do meu mestrado. Eu tentei simular duas áreas pré-frontais, não o córtex pré-frontal inteiro, mas duas áreas reduzidas aos seus fundamentos, não de forma tão detalhada, tá? Como é que elas reagiam a determinados estímulos, tá bom? E aí, qual foi o resultado disso aqui? Basicamente, eu consegui simular o que acontece na vida real, mas baseado em dados da literatura, tá bom? Nada parte de, olha, eu acho que, né? Tudo vem de dados da literatura. A sua simulação,
ela tem que partir de um modelo que é baseado, né, pelo menos aqui do lado biológico, ela tem que vir baseada em dados da literatura que foram adquiridos ou in vivo ou in vitro. Ok? E esse carinha aqui, por exemplo, foi do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu tentei simular computacionalmente o que o Vinícius fez com os ratinhos e o pentileno-tetrazol, tá? Eu simulei aqui uma rede com 10 mil neurônios que estava sincrônica e uma rede aqui que não estava sincrônica, ou seja, ela pertencia a uma área que era não epiléptica. E aí eu dei várias estimulações sincrônicas e assincrônicas, e a mais assincrônica possível realmente foi a que fez com que o meu potencial epileptogênico baixasse mais rápido. Então, corroborando isso de forma computacional também. Tá bom? Isso aqui foi em relação ao meu mestrado. Então, mais uma simulação, tá? Baseada em dados da literatura, onde a gente partiu de alguns pressupostos e a gente conseguiu corroborar um pouquinho da nossa hipótese e a gente consegue falar disso um pouquinho mais para frente. Ok? Mas vamos lá. Oscilações e patologias neurais. A gente consegue falar que algumas patologias, Parkinson, esquizofrenia, depressão, bipolaridade, ansiedade, elas têm fundo na oscilação neuronal? Tem. A gente tem capacidade para isso, né? Algumas das doenças, elas apenas refletem de forma oscilatória o que está acontecendo num nível mais abaixo, num nível molecular, num nível celular. A maioria das doenças é de nível celular ou molecular e reflete isso em um nível de oscilação. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para o final, a gente já está chegando aqui no final, que existem doenças que a gente não necessariamente precisa olhar só para o nível molecular ou só para o nível farmacológico para tratar e entender. A gente pode tratar e entender ao nível de oscilação, ao nível de estimulação de acordo com o que aquele indivíduo requer de estimulação. Tá bom? Vamos só dar uma olhadinha nessas oscilações aqui, tá? É um artigo da Neuron que fala aqui sobre esquizofrenia, epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson, tudo com o quê? Níveis de sincronia neural diferentes do que é esperado normalmente, né? Conectividades anatômicas e funcionais que refletiam, na verdade, alterações nos neurotransmissores. Então, será que a gente tem que sempre mexer em neurotransmissão? Será que a gente tem que sempre pegar farmacologia e mexer na química do nosso cérebro inteiro? Ou será que existem janelas que a gente pode, talvez, fazer uma disrupção dessa doença só alterando o padrão oscilatório dessa pessoa? Ok? É isso que a gente vai ver agora. Só que eu preciso de dar só mais um chão para a gente conseguir discutir isso um pouco mais. E o nome desse último tópico aqui chama Assinatura do Caos. Tá bom? Padrões epileptiformes, transtornos neuropsiquiátricos e suas relações. Vamos falar um pouquinho dos padrões epileptiformes e de técnicas de machine learning, large language models, deep learning, que estão auxiliando a descobrir um pouco dessa dinâmica, dessa assinatura caótica da epilepsia. E aí a gente vai pegar o gancho dessa epilepsia e vai partir para transtornos neuropsiquiátricos, ok? Vamos lá, então. Esse aqui é o trabalho de um dos meus colegas de laboratório, que é o Gibran Raul, que ele tem feito basicamente o seguinte. Ele tem pego crises de ratinhos, crises epilépticas, não crises existenciais, crises epilépticas de ratinhos, registrou essas crises epilépticas, e aí existem essas janelas temporais que a gente sabe porque está muito sincrônico, está com características espectrográficas que são de epilepsia, mas ele falou, vamos dar um zoom nisso aqui. Ele está abrindo isso, e aí ele está começando a fazer, na verdade, a detecção dos tipos de espículas, ou seja, tipos de vai e vem, tipos de disparos que variam
muito pouco em sua altura, ou em sua largura, ou tipo de rampa, e ele está conseguindo fazer como se fosse uma clusterização. Como se fosse, não, é uma clusterização das espículas. E aí, a partir dessas espículas, ele está vendo agora se dá para montar como se fosse um dicionário neural. Ou seja, uma sintaxe neuronal que está dando emergência a uma semântica oscilatória. Tá? E ele está conseguindo ver isso de uma forma muito legal. Esse último quadrinho aqui é basicamente a latência entre as repetições, tá bom? Dessas palavras neurais. Então, basicamente, ele fez a classificação dessas espículas, né? Ele tem 64 tipos, tá? Que eles podem variar um pouquinho ali, tá? Tipo, pode ter pequenas variações do padrão básico. E aí, ele está vendo como se fosse como que elas aparecem em sequência. Será que o tipo 1 sempre está acompanhado do tipo 3? Será que o tipo 5 ele sempre aparece 3 vezes? Tá bom? E ele está conseguindo ver que tem uns 8 padrões dessas combinações de clusters que elas têm uma sequência temporal de surgimento. Ou seja, será que a gente está perto de conseguir descobrir como é que é a dinâmica oscilatória da epilepsia mesmo, tipo, a fundo, né? E aí, tem o meu trabalho de doutorado agora, que é basicamente falar, cara, a gente sabe que na epilepsia, principalmente do lobo temporal e do lobo frontal, as pessoas têm alterações comportamentais brutais que chegam a se assemelhar a um depressivo, a um bipolar, a um transtorno de personalidade. E a gente sabe que o contrário também é real. Um bipolar e um depressivo têm mais chances do que as pessoas que não têm depressão ou bipolaridade de desenvolver epilepsia na fase adulta. Não só esses o depressivo ou o bipolar, mas pessoas com esquizofrenia, por exemplo, também. Então a gente parte desses pressupostos. Olha, tem aspectos comportamentais muito em conjunto ali, entre a epilepsia e os transtornos neuropsiquiátricos. Tem aspectos farmacológicos muito semelhantes também, inclusive fármacos que tratam a epilepsia são dados para pessoas com transtornos neuropsiquiátricos também. E também tem alterações eletroencefalográficas, tá bom? Que são muito parelhas, só que nunca ninguém foi muito a fundo nisso, porque é um dado mais clínico, e geralmente a clínica não está muito interessada em aprofundar na dinâmica temporal de séries de tempo. Ninguém está muito preocupado com isso, né? Mas a gente tem que abrir o olho, porque isso é um campo emergente, tá bom? E aí existem alterações eletroencefalográficas aqui que podem ser epileptiformes ou não epileptiformes, tá bom? Todo mundo tem algumas alterações eletroencefalográficas de vez em quando. Nessa última 1h15 que a gente está aqui se falando, eu devo ter tido algumas alterações eletroencefalográficas não epileptiformes, muito de boinha. Uma ali, uma aqui, né? Por 1/10 de segundo, por 2/10 de segundo. É relativamente normal, tá bom? Mas pessoas com alguns transtornos têm alguma alteração eletroencefalográfica não epileptiforme aumentada. Tem. E os epilépticos? Eles têm tantas alterações não epileptiformes quanto as epileptiformes. Ou seja, tem alterações, tem formas de onda que mesmo o epiléptico não estando em crise, elas aparecem muito. E essas são as alterações eletroencefalográficas epileptiformes. Tá bom? E existem alguns artigos que têm mostrado, por exemplo, que bipolaridade, depressão, alguns transtornos de personalidade têm alterações eletroencefalográficas. E aí a minha grande pergunta agora é, será que existe um padrão eletrográfico em comum entre as epilepsias, a depressão, bipolaridade e talvez transtorno de personalidade como borderline? Não só falar que tem uma alteração aí, né, porque essa alteração que eles falam de uma forma genérica, é só um padrão que fugiu da normalidade.
Mas e se a gente casar e clusterizar esses padrões? Será que é possível a gente construir um modelo dinâmico, ou seja, um modelo que ao longo do tempo, né, a gente consegue ver a dinâmica dele ao longo do tempo, de forma não linear e estocástica, ou seja, probabilística, porque o cérebro é probabilístico? Será que é possível construir um modelo tal, a partir dos parâmetros que a gente está adquirindo de pacientes, e depois construir ainda um sistema de feedback, tal como aquele outro pesquisador fez com os ratinhos, quando ele dava estímulos mais não lineares, eles paravam de ter aqui essas crises? Quais são os parâmetros que a gente tem que ter para construir uma contra-onda personalizada para esse paciente? E o nome disso é uma ciência muito, muito, muito jovem. Ela é praticamente um recém-nascido, que tem se chamado oscilocêutica. Eu fiz uma pesquisa hoje e ainda não tem oscilocêutica em nenhum artigo publicado no Google escrito em português. Tá? Eu fiz o osciloceutical, ou osciloceutics. Apareceu em 2 coisas. Então, assim, ainda não temos abordagens sendo feitas de forma a trazer isso à tona. Né? E aí a gente precisa só de pessoas que são da biologia, ou algo mais médico, assim, não. Os grandes nomes dessa área geralmente são engenheiros, são cientistas da computação, são físicos, são pessoas que em seu dia a dia sempre trabalham com dados de uma forma excepcionalmente aprofundada, de uma forma assustadoramente também multidisciplinar. Então, é basicamente isso que eu queria falar, né? E aqui está um pouco das pessoas que me ajudam também a fazer isso, né? É o professor doutor Eduardo Mazon, que é o meu orientador do Departamento de Engenharia Eletrônica aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, meu coordenador, que é o Leonardo Guarnieri, e a Ana Paula, que é a médica que me cede espaço também agora para fazer esses exames, tanto nas pessoas com transtornos neuropsiquiátricos, quanto nas pessoas que não possuem esses transtornos. Então, era isso, pessoal, que eu gostaria de falar. Espero que tenha sido de alguma valia para vocês aqui assim também, e aí a gente consegue abrir para perguntas também. Muito bom, César. Muito obrigado. Viu? Excelente. Imagino que agradeço. Eu fazer qualquer tipo de pergunta, ou deixar aberto para a plateia, mas excelente, assim. Você falou, teve um momento que você falou ali que a gente precisa conhecer os dados para poder analisar, né? E isso tem que ser batido sempre na tecla que nós somos de ciência de dados. É muito importante entender o problema para poder usar os métodos e não apenas sair usando os métodos sem saber para quê, por quê e para onde, né? Então, excelente, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está comentando no chat? Tem uma pergunta ali, do Pedro. O que acontece no nosso cérebro quando formamos um novo hábito ou quebramos um antigo? Vamos lá. Hábito, vamos falar aí de memória, tá bom? Então, é algo que você está habituado a fazer, né? Algo que está mais engessado no seu cérebro. Basicamente, como é que uma memória é feita? Existe uma frase muito famosa, que foi do Eric Kandel, né, que foi o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2010, que é o seguinte: é o neurons that fire together, work together, né? Que é o quê? Neurônios que disparam juntos, trabalham juntos. Basicamente, essa é a frase que a gente pode utilizar para entender engramas. Engramas nada mais são do que caminhos neuronais ou conexões neuronais reforçadas em determinado contexto. Tá bom? Então, por exemplo, se eu vejo o Batman aqui agora, tá? Vai ter um engrama
aqui meu, ou seja, vai ter um grupo de neurônios que ele vai acender, que ele vai disparar de uma forma muito mais forte do que os outros ali que são para outros personagens ou para outras pessoas reais aqui da minha vida, né? Então, hábitos nada mais são do que também engramas muito fortemente estruturados, até com a sua capacidade de decisão, né? Porque antes de agir, né, antes de fazer aquilo que é habitual ao seu, né, seja um pensamento, seja uma fala, você está passando por esses caminhos neuronais que estão decidindo fazer aquilo. Por mais que às vezes você não queira, né? Mas nem toda nossa decisão ela é consciente, né? Então, esses caminhos neuronais, eles precisam ser ativamente desestruturados, se você quiser desestruturá-los, no caso, né? E é isso que acontece, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental. Tá? Quando você começa a encostar naquela memória e desestruturar aquela memória de forma física mesmo, é quando você está pensando e recebendo alguma terapia que ocorre uma disrupção daquilo para a gente criar um outro engrama para um outro contexto. Ou a gente desvincular a imagem daquele cachorro que atacou a gente, né, de ser um cachorro muito maldoso. Né? Às vezes foi só o instinto dele, às vezes ele só assustou com a gente. Mas isso, o nosso engrama de medo de cachorros grandes, ele tem que ser desfeito, a gente entendendo outras coisas. Tá? E assim também para hábitos, né? Para habituar ou para desabituar alguma coisa, para memorizar alguma coisa. Né? E o Christian está falando qual é o seu tema de estudo atual. Se sim, tem alguma coisa que pode mostrar gente na parte técnica. Tá. O meu tema de estudo atual é isso que eu falei aqui por último, tá bom? Será que existe um mecanismo neural, uma dinâmica neural comum entre as epilepsias e os transtornos neuropsiquiátricos? Se sim, a gente consegue montar uma estrutura de feedback que a gente chama de estrutura de controle, que a gente consegue desestruturar essa parte patológica, tá bom? E aí, basicamente, na parte técnica seria... Deixa eu ver. Acho que... Como eu estou com os slides do Gibran, vai ficar até mais fácil aqui. É como se fosse isso aqui, ó. É como se eu conseguisse pegar regiões que são muito parelhas com essas aqui em indivíduos que não têm epilepsia, mas têm os transtornos neuropsiquiátricos, tá bom? E aí, no olhômetro a gente não consegue ver, mas usando métricas de caos, de sistemas não lineares, de análise e modelagem de sistemas dinâmicos, a gente consegue construir algumas coisas disso e inferir se um é parelho com o outro, tá bom? Então, a minha pergunta é, será que existem esses padrões epilépticos, só que eles não ganharam força tamanha para que conseguissem emergir como uma epilepsia em si? Elas estão funcionalmente da mesma forma, mas a amplitude delas é tão baixa que só emerge a parte comportamental nesses indivíduos? E qual o objetivo ao se obter os resultados? Bom, em primeiro lugar, a gente tratar de forma melhor. Quando a gente conhece o fundamento de uma doença, a gente consegue ir na raiz daquela doença. Né? Então, por exemplo, vários transtornos neuropsiquiátricos, eles não têm remédio ou tratamento farmacológico efetivo contra eles. Tá bom? Então, se a gente descobre alguma coisa do tipo, a gente consegue começar a elaborar coisas mais específicas, não só para um grupo, tá? Mas para indivíduo também. A gente consegue fazer algo mais personalizado para o paciente de acordo com isso. Uma coisa muito legal também tem pesquisa de eletroencefalografia que mostra qual o remédio que pode ser mais efetivo para o seu tipo de transtorno também. Tá bom? Então, se a gente conseguir apurar isso mais, a gente consegue não só falar o nível de resposta para o remédio A ou para o remédio B, mas até o nível de resposta para o tipo de estimulação A ou o tipo de estimulação B. Ok? Professor, quer ver o que, professor? Boa noite. Olha, eu
eu fico impressionado, você realmente está com uma maturidade, não só de pesquisador, mas uma maturidade cientista mesmo. Dá para notar que realmente você tem muito entusiasmo que você Obrigado. tem pesquisado e a forma como aborda realmente de uma maneira científica, realmente foi primoroso essa 1 hora e meia que eu passei aqui com vocês. Eu queria só fazer uma última pergunta, por causa do horário. Quais são as linguagens de programação que você está utilizando na sua pesquisa, os softwares, os aplicativos, realmente, se já são terceiros, já que facilitam as suas análises? Bom, em neurociência, no geral mesmo, assim, não só para essa área que a gente está fazendo aqui de assim, epilepsia, etc. Geralmente Python e MATLAB. O Python está vindo mais na frente porque bom, a gente precisa de licença para MATLAB, né? Então acho que é basicamente por causa disso mesmo. E aí, para fazer simulação principalmente, Python e MATLAB completamente. Para análise de imagem, por exemplo, o pessoal usa ambos, mas às vezes existem alguns pacotes que fazem algumas análises automatizadas também. Para pesquisa no geral, que trabalha com psicologia, partes clínicas, etc., aí geralmente o pessoal procura não usar muito Python ou MATLAB. Por quê? Porque os tipos de pergunta exigiriam mais aquele conhecimento da estatística frequentista padrão, né? Então, aí vai ter muito Fistata, R, né, esses softwares, mas assim. Mas para minha área, é assim, Python e MATLAB talvez em segundo lugar. Até uns anos atrás, MATLAB ainda vencia. Hoje a gente está Python e MATLAB meio que 50-50, mas daqui 3, 4 anos o Python já vai ter ocupado a primeira posição mesmo. Obrigado. Nada. Tem alguém já falando mais aqui? Deixa eu ver. Octávio, isso, Octávio mesmo. Boa. Carlos, já sou formado, estou aqui para abrir mais, aqui. Se você tem não sei se tem alguma pergunta aqui. Não, Carlos, que era chat por chat mesmo. Ô César, eu poderia só complementar uma fala sua, que eu achei interessante. Claro. Em relação aos engramas, né, que tinham, como o rapaz perguntou, da questão de quebra e formação de novos hábitos, os engramas de hábitos antigos, quando eles são desestruturalizados, aquela rede de neurônios, eu levo numa brincadeira, quando eu vou também passar para alguns dos meus alunos, que os engramas, eles são aqueles grupinhos fechados da sala de aula, chatinhos, que ninguém pode entrar, eles só conversam entre si, mas que quando tem uma briga entre eles, o grupo todo se vai um para cada canto, a mesma coisa acontece com os neurônios que estão dentro do engrama. Aquele grupinho, quando eles brigam entre si, não de uma forma literal, tá, gente? Eles se desestruturalizam e viram neurônios livres, que podem fazer parte de outros engramas. Tá? Sejam eles comportamentais, de aprendizagem, ou pode ser somatosensorial. Enfim, só complementando isso, tá? E, inclusive, eu achei essa pesquisa super interessante e hoje eu tô na neurobiologia dos transtornos neurodegenerativos, tanto que a minha pesquisa... Cara, que legal. Achei muito interessante, mano. Somos aí primos de pesquisa. Primos. Bom, muito bom. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, César, pela excelente palestra, né? Excelente aula. Eu acho que deu para dar um overview legal para o pessoal, né, ver, principalmente entender um pouquinho de neurociência, mas ver onde pode utilizar as análises de dados que estão aprendendo agora na graduação, desde uma análise de cluster, uma série temporal, testes de médias, como você comentou. Então, assim, tem muita área de pesquisa que o cientista de dados pode trabalhar junto com o neurocientista, né? E aí, César, eu acho que no seu slide tem o seu e-mail, se não tiver, você coloca aqui no chat, que aí o pessoal quiser depois tirar mais dúvidas, entrar em contato, né?
Isso, LinkedIn, Instagram, o que você quiser colocar, a gente coloca lá na página. Vou ter as informações também do seminário. Não, beleza. Eu vou até colocar no meu Instagram, que é César Caldeira mesmo. Vou até pondo aqui já no chat. Então, César Caldeira. E eu tô com um canal no YouTube agora que eu comecei, que são para dar algumas dessas informações sobre transtornos mais neuropsiquiátricos, que ainda não estão muito na clínica, mas que a gente já tem descoberto na pesquisa ali que ou corroboram alguma coisa que a gente meio que sabia, que a avó falava, né, ou tipo, algumas coisas sobre como usar alguns medicamentos que são do lado neuro também, né, então desmistificando algumas coisas. Você pode ver no TikTok também. Cara, eu fiz um TikTok há um tempo para isso, mas eu acabei desanimando um pouco, porque eu sou, assim, zero redes sociais, eu sou péssimo de redes sociais. Mas vamos falar mais a respeito disso também, com certeza, Jefferson. Super te agradeço, querido. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, César.